Sejam bem-vindos a mais um check-in no programa de debate do Publituris. Hoje vamos debater vários temas da atualidade turística. Tenho comigo os convidados residentes, hoje sem o José Roquete, mas com o Luís Mora e com o Frederico Costa. Vamos começar pela BTL, que aconteceu há pouquíssimo tempo, ainda vamos a tempo de fazer o rescaldo da feira. A BTL que é já um barómetro do turismo português. E este ano, quem lá esteve, e nós estivemos lá os três, havia um sentimento generalizado que a feira estava boa, com o negócio. Qual foi a sua sensação, Luís Mora? Eu acho que a BTL é um case, no sentido que está na contramão de todas as feiras. Esse é um modelo de negócio difícil, porque os investimentos de boa parte dos participantes das feiras estão muito mais voltados para o canal digital, né? Então está reduzindo ou então concentrando em poucas feiras. A grande vantagem que a BTL fez foi, primeiro, unir todo o turismo em Portugal em torno da BTL. Então a BTL, desde o nascimento dos processos da feira, todos participamos, o Turismo de Portugal participa, a TAP participa, a Hotelaria participa, a Pavit participa, quer dizer, existe um envolvimento de todos para fazer algo que seja útil para nós. E tem dois projetos que estão crescendo muito. Um que é o coração, na minha opinião, das nossas necessidades, portanto, vale mais para nós, que é as rodadas de negócio. A gente participa para trazer alguma coisa em 400 Este ano foram 400. Foram. Interessados não só em Portugal, mas nos países de língua portuguesa, como se fosse um ponto de encontro aqui da lusofonia. E isso tem crescido em efetividade e organização. É um aprendizado, lidar com isso tudo é complexo. E a segunda coisa que tem crescido, porque o mercado assim tá fazendo, é o público. É incrível como o público final gosta daquilo e a feira começa a se preparar cada vez mais para receber este público final. Então eu acho que estava certamente melhor do que o ano anterior, que era melhor do que o ano anterior, o que é uma situação diferente das outras feiras. Eu gosto muito da BTL. Frederico, nota positiva para a BTL este ano? Eu não vou ser tão otimista, mas também, não é? Primeiro, há que valorizar o esforço monumental feito pela equipa e a Fátima Vila Maior, que tem sido uma força da natureza a puxar por aquela feira. Obviamente, nem tudo é cor-de-rosa. Eu concordo que balanço feito, mais profissionalismo, mais uma série de inovação, algumas eventos novos a aparecer. Portanto, eu penso que, em campo geral, foi positivo. Eu continuo a achar 3 ou 4 coisas. A primeira é que houve uma racionalização e continua a haver uma racionalização por parte da participação das empresas. Portanto, nota-se menos investimento, é a minha opinião, menos qualidade nos stands, o que é normal. Reflete a verdade é que algumas empresas voltaram este ano. Sim. Talvez com uma presença mais reduzida, mas voltaram. Sim. Mas nota-se menos qualidade nos stands, etc. Ou seja, uma maior preocupação, ao fim e ao cabo, também com o retorno e com o investimento feito. Agora, há 4 pontos e para mim são fundamentais relativamente à BTL. O primeiro tem a ver com aquilo é nitidamente o maior fórum nacional do turismo do calendário. E, portanto, isso cumpre esse objetivo. Muita gente desdenha na nossa feira, na BTL, a dizer que devia desaparecer. Não acho nada disso. Acho que é um fórum fundamental, mesmo que não sirva para todos os objetivos, já vou falar dos 4 que eu acho que deve cumprir, mas cumpre com este. Este, em pleno, é o maior fórum de encontro cooperativo do setor do turismo em Portugal. É e continuará a ser, na minha opinião. O segundo ponto, e que serve também, e que cumpre, é que é a maior mostra nacional dos destinos nacionais para consumo interno. Ou seja, está lá todas as regiões, estão lá as principais empresas e, portanto, quem visita a BTL tem a possibilidade de ver, num espaço curto de tempo, o que é Portugal turístico. E isso é importante e cumpre com essa função também. 90% do que interessa de turismo em Portugal está lá representado. O terceiro ponto serve também como uma mostra dos destinos para o outbound, ou seja, mercados internacionais, destinos internacionais que estão lá representados. Também temos aqui alguma variação mais negativa. Desapareceu Espanha, por exemplo, me faz um pouco confusão.
Mas o turismo espanhol decidiu reduzir a sua participação em feiras, não só em Portugal. Não é só em Portugal e não só na BTL. É uma política, é uma estratégia. Mas, de qualquer maneira, também cumpre. Está lá grande parte dos destinos tradicionais de procura dos portugueses que vão fazer feiras ao estrangeiro. Onde eu acho que ela claudica talvez um pouco mais, e que é o maior desafio desde os, julgo eu, 27 anos de sua existência, é a sua capacidade para atrair compradores. A TAP faz um esforço monumental em trazer os 400 ou 500 todos os anos de participantes a Portugal. A verdade é que a feira, mas eu acho que nem tem a ver com a feira, tem a ver com o próprio destino e com a realidade das feiras a nível internacional. É que ela não vem, ou seja, as pessoas não dizem está no calendário, é uma prioridade, como está, por exemplo, uma Fitur, ou uma ITB, ou uma World Travel Market, no calendário internacional dos participantes, dos compradores internacionais. Mas isso nem é, julgo eu, um problema da BTL, é talvez até um desafio do próprio destino. Não é? E da reorganização da compra, como se faz a compra hoje em dia dos destinos. Portanto, só para termos uma ideia, grande parte das empresas que estão na BTL também estão na Fitur, não é? E, portanto, muitos dos compradores vão à Fitur comprar Portugal. Portanto, é natural isso. Agora, que cumpre. Duas deixas ou dicas que eu gostaria de deixar, ou contributos. O primeiro tem a ver com a duração da feira. Acho que no mundo digital, no mundo de racionalização, acho que já não justifica. Muitas feiras internacionais diminuíram o seu tempo. Acho que começar numa quarta e acabar num domingo é muito extenso para quem quer trabalhar e quem tem que trabalhar também no seu escritório ou noutros lugares. E, portanto, é um contributo que deixo, talvez reduzir um dia à feira. Porque quem lá esteve sabe que à sexta-feira já quinta, sexta para profissionais, sábado, domingo para público e Sim. penso que funciona perfeitamente e ganhamos todos um dia de trabalho fora da BTL. E o outro contributo e isto é um assunto já falado e revelado, acho que foi feita mais uma vez uma experiência, coincidir grandes eventos, nomeadamente a conferência que foi organizada no dia de abertura, não é? E bem, do Turismo 2020, muito necessária, mas fazê-la coincidir com o dia de trabalho da feira, acho que é um péssimo hábito. Frederica, eu só queria comentar eu concordo contigo na avaliação da tendência. Eu não tenho certeza se é um problema do destino. Eu acho até que é um problema do modelo. E vai continuar. Esse é o grande desafio da BTL. Ela pode servir para alguns atores, mas ela pode não ser viável, porque a viabilidade da feira, quem paga, é os estandes. E isso vai continuar diminuindo. Eu acho que não é um problema do destino, é um problema que esse modelo de feiras, ele perdeu a força que tinha antes, porque todo mundo vai para o mercado digital. Então existe uma ameaça aí. O que eu admiro é que neste quadro de fim de feira, a BTL consegue uma dinâmica que é importante para o turismo em Portugal. Eu acho isso bom. Se ela vai continuar podendo, o resultado dela, eu acho que é negativo, sob o ponto de vista econômico. Se não é um bom negócio. Muito bem. Encerrado este tema da BTL, na mesma semana da BTL nós tivemos a apresentação do programa de incentivos da TAP, da ANA, e na semana anterior tínhamos tido a assinatura do protocolo entre o TP, do Turismo Portugal, e a ANA, de um protocolo que durará nos próximos 5 anos. Ficámos a saber que vamos ter 10 milhões para investir em novas rotas e aqui a novidade é que este incentivo não será só para os voos regulares, mas também para voos charter. Frederico, boas notícias deste... Eu acho que colocar duas estruturas como são quem controla o sistema aeroportuário português, a ANA, e uma estrutura, Turismo Portugal, líder do desenvolvimento do turismo em Portugal, só pode ser boas notícias. Pôr estas duas entidades a falar, a articular, a concertar políticas, só pode dar bom resultado. E, portanto, o primeiro ponto é que, parabéns às duas entidades que se entenderam e continuam a entender-se. Mas este entendimento vem já desde 2007. Sim, mas a coisa mais fácil que podia acontecer era desaparecer esse entendimento, não é? E, portanto, é bom que se mantenha, é bom que seja quase uma explorado. renovação, por assim dizer. Acho que ambas as duas entidades têm imenso a aprender uma com a outra. Os aeroportos a aprender o que é o turismo e como ele se desenvolve e como é que ele se estabelece e desenvolve nos territórios, e não só, da realidade turística e do marketing, etc., por si fora, em termos internacionais e promoção. E o Turismo Portugal tem imenso a aprender com a aviação e com a gestão aeroportuária. Imenso.
Imenso, imenso, imenso. Não há turismo em Portugal, como sabemos, sem a aviação. E, portanto, é uma boa notícia. Agora, não tendo acesso, obviamente, aos meandros do acordo, eu aqui diria, sendo um pouco mais agressivo, talvez, é que não há nada de novo. Ou seja, os parâmetros e as prioridades mantêm-se. Mais rotas, melhores rotas, mais frequências, maior capacidade, mais marketing, maior diversidade na procura, diversidade não é só de bandeira ou regulares, mas também charters também já havia. Portanto, já havia? Eu não vejo nenhuma novidade, pelo menos novidades nas grandes palavras que são ditas, não é? Não conheço o contrato em detalhe, mas não interessa. O que interessa é que as entidades se entendam, que tenham um patamar de entendimento comum, que consigam definir as prioridades que existem, que são necessárias para o desenvolvimento do turismo, que muitas vezes é coincidente, às vezes não é, mas é bom que se coordenem, e que isso beneficie o turismo em Portugal. E, portanto, essa é certamente uma boa notícia, estarem juntos. Agora, valores. O contrato anterior, o protocolo anterior, previa 15 milhões, este prevê 10. Não interessa. O que interessa é que haja recursos, haja pessoas disponíveis e que haja esta interação, que haja um plano definido, também não o conheço, não sei quais são os mercados. A verdade é que vai ser constituído um grupo de trabalho, ainda não foram definidos os mercados, e este grupo de trabalho servirá também para definir que mercados é que são prioritários. Portanto, ainda não se conhecem esses dados. Agora, o que o Turismo Portugal disse é que vai ser mais criterioso o apoio, que esta verba dos 10 milhões até pode nem ser toda aplicada, porque realmente a intenção é que seja mais criterioso na atribuição destes apoios. Eu já ouvi duas notícias diferentes. Sim. Uma que seja mais criterioso e outro que é um sistema mais aberto. Pois. Não é? Portanto, é mais ambicioso porque quer ser mais aberto, mas depois também mais quer ser mais criterioso. Pois. Ou seja, não se consegue dizer em 3 ou 4 palavras numa entrevista tudo o que o modelo certamente quer fazer vingar. E, portanto, deixemos-lo respirar. Acho muito importante a constituição do grupo de trabalho. Antes era constituído ao nível da administração, que reunia de 15 em 15 dias. E, portanto, se este grupo de trabalho é eficiente e vai conseguir reunir-se frequentemente para discutir os problemas da aviação, os problemas dos impostos, das taxas, da capacidade, da sustentabilidade também, das rotas e por aí fora, eu penso que isso tudo é muito positivo. Agora, vamos ver quais são os resultados, mas isso o tempo dirá. Luís. Eu gostei do teu ato falho, do programa de promoção da TAP, né, do turismo. Vou fazer um comentário sobre isso até. Eu acho que ele é um avanço importante e eu identifico esse avanço em 2 aspectos principais. O primeiro é a entrada da ANA, mais uma ANA que olha em termos de incentivo de aeroporto, aquilo que é importante comercialmente para o aeroporto. Eu gosto mais quando as dinâmicas são dos interesses comerciais dos diferentes intervenientes. Quer dizer, o todo vai ser forte, com o Estado regulando, mas as entidades têm que ser autossustentáveis, as empresas, etc. Então claramente ali tem uma lógica de incentivo de aeroporto, que é o que eu encontro nos aeroportos do mundo inteiro. Eu achava que era muito mais subordinado o anterior à lógica do turismo de Portugal, que tem uma subordinação muito mais à política historicamente do que à técnica. Portanto, ele é um programa mais claramente comercial. Ele é um programa mais transparente, ainda não o suficiente, mas muito mais transparente, como os outros programas sempre foram muito ad hoc. Aquilo nunca foi transparente. Eu não sei exatamente nem quais são os incentivos que deram para quem, por quê e qual é o resultado. Nem vai saber estes agora para a frente. Também não vamos saber estes para a frente. Mas é mais transparente. Até agora está sendo mais transparente. Então, o primeiro aspecto é a entrada da ANA com uma visão comercial que eu acho importante. A segunda questão, eu acho que o próprio turismo de Portugal, e todos os intervenientes, aprenderam muito com as experiências anteriores. Houve muito desperdício, houve incentivos que foi dado que os resultados não aconteceram, no sentido de que houve troca, algumas empresas abriam rota, fechavam rota e trocavam coisas desse gênero, não cumpriam o programa do ano todo, saíam no inverno, ou uma série uma série de razões, ou então trocava 6 por meia dúzia, quer dizer, não havia aumento, uma empresa é beneficiada, transporta passageiro
que não transportava, mas tira de outra empresa e o total não cresce. Eu acho que essas preocupações aparentemente estão ali. Existe muito mais critério neste sentido. Eles estão muito mais preocupados com o crescimento do bolo. Portanto, eu acho que o programa é muito melhor. Dito isto, que aí eu vou para o teu ato falho, é muito interessante. O próprio presidente da ANA, quando vai a público explicar, ele diz que houve muita crítica ao aumento das taxas, portanto, é uma forma da própria ANA devolver parte desses aumentos para o crescimento do bolo. E é isso mesmo, ele tem razão. Agora, vamos decompor isto. Aonde é que as taxas cresceram? Lisboa. Só. Houve até redução de taxa em alguns lugares. A taxa só cresceu em Lisboa, e muito. Aonde é que o plano se aplica de incentivo? Todos os aeroportos, exceto Lisboa. Portanto, já estamos a falar daqui agora do programa de incentivos Então, da ANA. o programa de incentivo da ANA, exceto Lisboa e, portanto, exceto TAP. Como tem sido do modo geral, apesar de exigir os portugueses estão muito, eles têm muita preocupação em não proteger a TAP. Mas não tem nenhuma preocupação em proteger todos os outros contra a TAP. Isso é histórico de absolutamente todos os níveis. Então é importante salientar que é um modelo que mantém a estrutura reforça a estrutura que é hoje no país, no sentido de que Lisboa sustenta os outros aeroportos, é isto, e é o interesse de União Nacional, e pronto, é um direito do Estado, o Estado tem que pensar no todo, não na parte, e quem sustenta Lisboa é a TAP. Então, quem sustenta o aumento das taxas é a TAP, e quem sustenta o incentivo é esse dinheiro, que é para os outros, exceto TAP. Nos Açores até um pouco mais grave, porque vai ser até para aumentar a concorrência de rotas existentes. Só por aumentar a concorrência. Não precisa nem aumentar o bolo. E é interessante, vai aumentar a concorrência, não tinha concorrência porque aquilo era fechado, e era fechado não por causa das empresas aéreas, era para atender a necessidade dos Açores. Na hora que liberam, que a gente sempre foi favorável, falou assim, agora tem que aumentar a concorrência. Então, haverá subsidiação, fora as que as regiões fazem, que a gente não tem nem ideia do que seja, para aumentar a competição com a TAP. Isso é preocupante, porque eu não sei se ele se sustenta no médio e longo prazo pode ser uma opção, pode ser que Portugal queira que o futuro seja só low cost. Né? Bem, eu devo dizer que eu fiz o convite à Ana para estar cá e para falarmos deste assunto, mas não foi possível. Agora, Frederico, ainda sobre este tema, que leitura é que nós realmente podemos fazer de Lisboa ter ficado fora deste pacote de incentivos? Preocupa-me, muito sinceramente. Por um lado entendo, ou seja, entendo, não é? Quando uma pessoa olha assim para os números e diz Lisboa é um sucesso, toda a gente quer voar para Lisboa, é normal que uma pessoa diga, então não há que fazer incentivos, uma política de incentivos e pronto, e paga o preço de tabela, vamos lhe chamar assim. É a relação preço-procura, oferta e procura. Mas preocupa-me porque nem todas as rotas são iguais, nem todas as companhias são iguais, nem todas as operações são idênticas, não é? Aliás, portanto, umas interessam mais do que outras. Eu estou a falar para o turismo, não é? Não estou a falar em termos de cabeças ou corpos a aterrarem no aeroporto de Lisboa. Estou a falar em termos de desenvolvimento turístico. Nem todas as rotas são iguais, nem todas as operações são idênticas e por isso preocupa-me isso. E preocupa-me também, não só porque o aeroporto de Lisboa não serve só Lisboa. O aeroporto de Lisboa serve Portugal. Não é? E nós temos unidades em Viseu, grande parte dos nossos clientes aterram em Lisboa. E, portanto, o não haver, ou melhor, uma decisão de afastamento de algum tipo de política de incentivos relativamente ao aeroporto de Lisboa preocupa-me à partida. Entendo-a pela lei da oferta e da procura, simples, mas eu acho que isto não pode ser só simples. Tem que ser um pouco mais do que isso. E aí entra, de facto, por exemplo, na minha opinião, a influência do turismo de Portugal. Se eu entendo a decisão do aeroporto, aqui, ao nível do interesse do desenvolvimento turístico, e daí também por isso haverem dois sistemas de incentivos, o exclusivo da ANA, gerido pela ANA, e o em parceria,
Eu acho que neste do parceria poderia ser perfeitamente desenvolvido algum tipo de incentivos para o Porto de Lisboa. Mas voltando ainda ao protocolo TP-ANA e fazendo aqui um bocadinho de futurismo, porque, como disse, vai ser constituído o grupo de trabalho. Que mercados é que poderiam aqui ser uma aposta para estes incentivos? Eu acho que não é preciso olhar hoje em dia para qual é a capacidade instalada para Portugal, de onde vem, se tem ainda espaço de progressão ou não. Às vezes não são, e este programa prevê isto, como previa o anterior, esta evolução, que às vezes não é só captar novas rotas. Às vezes é ou a sustentabilidade das existentes, ou a maximização das existentes, ou o crescimento da frequência daquelas que já existem também. Tudo isso são pontos positivos. Às vezes uma pessoa diz, mas vamos voar, isto agora não temos um voo de um país qualquer, não é? Do Uzbequistão. Mas porquê? Se calhar nós temos que aumentar as frequências da Alemanha, por exemplo, não é? Ou temos que aumentar a capacidade ou ajudar as companhias aéreas a encher os seus aviões, porque o load factor é de 70% da ocupação e podem passar a 90%. E interessa-nos muito mais isso a partir de um Berlim ou de um Frankfurt ou de um Munique ou qualquer coisa desse género, agora estou a falar da Alemanha, do que se calhar irmos para o Uzbequistão. E por isso é uma análise que não pode ser feita tão simplesmente ou simplisticamente relativamente a que mercados interessam, mas olhar bem para o mapa do que temos, quais são as capacidades aéreas instaladas hoje em dia para cada um dos aeroportos, o que é que servem, qual é a influência, quais são as suas capacidades, qual é a sua sustentabilidade e depois então trabalhar com as companhias aéreas existentes, por um lado, e procurar aquelas que estão disponíveis ou não para abrir novas rotas ou novos... Eu vou te dar um exemplo disso, Frederico. Talvez fique mais fácil para você entender. Está caindo o tráfego da Rússia para a Europa. Está caindo o tráfego, portanto, de Moscou para Lisboa. Sim. E é preocupante por problemas estruturais, da Rússia, que é sabido. Nós somos procurados pelo aeroporto lá na Rússia. O que eles podem fazer para nos ajudar, porque eles não querem que a gente saia de lá. Então, nós estamos desenvolvendo um plano junto com o aeroporto para isto. Quer dizer, então, é esse tailor-made e é do mercado existente. Porque os russos não vão deixar de viajar. Vai diminuir, porque o rublo está mais fraco, porque há um problema na Rússia, mas a verdade é que vão continuar a viajar. E, portanto, de preferência que viajem com a TAP, neste caso, para Portugal. Passando a outro tema que tem a ver com os resultados do turismo e porque já se começam a ouvir algumas vozes dissonantes do que é aquilo que tem sido dito pelo Governo, dos recordes do turismo. Nós ouvimos a HP, sobretudo as associações da hotelaria, ouvimos a HP e a APOR a dizer que não é bem assim, que as empresas os resultados não se refletem tanto na rentabilidade das empresas. O que é que está a acontecer? Estamos a confundir aqui vendas com resultados? Que leitura é que nós podemos tirar desta mensagem mais moderada das associações? Não é esse tipo de confusão. Os dois têm razão, mas estão falando de coisas diferentes, sim. Um está falando do turismo, outro está falando do hotel, ou da hotelaria como média, nem nesse caso hotel. E eu já disse aqui numa outra reunião que existe uma confusão entre resultado da hotelaria e resultado do turismo. E eles não são a mesma coisa. Definitivamente não são. Inclui, mas não são. Não são porque o resultado do próprio setor da hotelaria não é o mesmo do que o resultado dos hotéis individuais. Quando você tem um crescimento de 10% da hotelaria, você tem de forma desigual. Tem uns que perdem mais, outros ganham. Então, essa diferença entre hotelaria e turismo eu posso exemplificar da seguinte forma. E, aliás, é o exemplo que, de certa forma, a APOR, é o raciocínio, não o exemplo, que a APOR usa. Se o turismo aumentar 30% e a capacidade da hotelaria é 40%, o resultado para a hotelaria é ruim. Se o turismo aumentar 2% e a capacidade da hotelaria diminuir 10%, a hotelaria vai ter um resultado melhor do que no primeiro caso. No primeiro caso, você tem um resultado melhor do turismo e no segundo caso, você tem um resultado melhor da hotelaria. Então, buscar resultado da hotelaria é mais complexo, porque
passa pelo controle de oferta, e muitas vezes, não só, passa por outras, passa pela consolidação e uma série de coisas. E o controle de oferta se justifica em uma série de circunstâncias, quando principalmente afeta o produto, o patrimônio, coisas assim. Eu acredito que Veneza esteja controlando a oferta nessa altura, né? Então se justifica. Mas não se justifica o controle da oferta hoje em Portugal, continental, eu acho que em todo Portugal, talvez no Algarve, em algumas regiões do Algarve, por causa da questão do ordenamento do território e da qualidade do produto. Então, vai continuar, e eu chamei a atenção no outro dia aqui, a hotelaria vai continuar com alguma dificuldade, porque ela vai continuar crescendo, oportunidades de crescimento que surgem. Alguns hotéis vão ganhar muito, outros não. Eu estava conversando com o Antônio Trindade outro dia sobre o hotel dele na Porto Bay da Madeira. Ele tem na baixa temporada 92% de ocupação do load factor. Então, quando cresce esses 30% de crescimento do meu exemplo original, os ganhadores são diferentes. Por uma questão de competitividade, até segmentação e uma série de coisas desse tipo. Então, uns ganham, outros perdem. Isso traz uma dinâmica para o setor, porque até os piores projetos vão ficando para trás. Piores por uma série de razões, pode ser por localização, pode ser por mil coisas, por dificuldades de comercialização, etc. E vão ficando os melhores projetos. Então eu acho que uma coisa é pensar o turismo e a outra coisa é pensar a hotelaria, apesar das duas coisas serem importantes. Eu acho que tinha que ter um projeto mais estruturado para a hotelaria que passa por questões macro do tipo a favorecimento da consolidação. Então eu acho que os dois têm razão e acho que vai continuar essa tendência, isso é, o turismo vai continuar crescendo e a hotelaria, na sua média, vai continuar reclamando, porque a capacidade vai aumentar na média. Vai ter ganhadores e perdedores, mas na média, porque a capacidade vai continuar crescendo. Acho que o Luís explicou isto muito, muito bem. Acho que ao Governo compete, obviamente, valorizar os valores que são alcançados. São recordes, são valores absolutos, são valores para o país inteiro, são globais e gerais. E, portanto, vamos encontrar quais são os critérios que mais valorizam um discurso político que é natural que seja valorizado, porque, de facto, o impacto na economia, o impacto nos resultados é fantástico. Outro assunto e é o que eu chamo, e para mim, talvez já antes e agora, antes de outras funções e agora, é rentabilidade. E isto é fundamental. Nós podemos estar a crescer 20% ao ano e as empresas não conseguirem retirar rentabilidade daí, pelo menos generalizado. Ou então, nem todas a tirar a mesma rentabilidade. E esse é um grande desafio. Mas também não é propriamente um desafio que cabe ao Governo, cabe às empresas, não é? É claro que o Governo pode ajudar. Eu dou um exemplo. Nós temos, e tivemos, um PENT, um Plano Estratégico Nacional de Turismo, e temos agora a Estratégia Portugal 2020, que define que não é prioritário fazer crescer ou aparecer mais camas. Não é? De certa forma, o Estado não pode dizer não façam, não invistam, não ponham mais hotéis, não ponham mais camas. Não pode fazer isso, mas pode dizer, olha, eu não dou dinheiro. Não é? Pronto. Mas, por outro lado, temos, por exemplo, uma lei do alojamento local que saiu agora, que vem liberalizar e que vai fazer aparecer muito mais camas no mercado. Não dá dinheiro, não significa que impede. Exatamente. Portanto, ou seja, é um pouco um contrassenso. É um contrassenso, sim. Percebe-se, entende-se. Mas voltando à questão, e portanto isso vai ter impacto, obviamente, na rentabilidade. Já não falo na sustentabilidade, na imagem. Não é agora. É daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos. Como é que vai ser perceptivado o destino? Qual é o valor? Não é? Qual é o preço que a pessoa está preparada para dar? Mas isso é outra questão. Relativamente a esta questão, o Luís tocou no ponto que é, uma coisa são resultados absolutos do turismo, que são fantásticos, é um facto, é uma realidade fabulosa em termos do que é que se está a conseguir. 2 dígitos de crescimento, não há nenhum setor na economia portuguesa que cresça desta forma. Agora, as empresas estão a conseguir tirar a rentabilidade necessária para criar mais emprego, para investir, para criar riqueza, que é a sua função. Algumas sim e outras. Exatamente. E há muitas, e aqui preocupa-me, então, para terminar, um país, talvez aqui, que está cada vez mais a caminhar a 2 velocidades. Velocidades em termos de realidades turísticas. Temos uma Lisboa que está a crescer, que está a desenvolver, que está na boca do mundo e que está a ter resultados, muitos. O Porto, exatamente, mas temos regiões, os Açores, o Alentejo, o Centro, apesar de crescerem,
que têm um crescimento muito mais ténue e uma dificuldade de fazer crescer os preços ou rever a sua rentabilidade de uma forma muito mais difícil. E, portanto, estamos a ver aqui um evoluir nitidamente a duas velocidades. Mas isso é natural e vai continuar a haver esta discussão sobre os grandes números positivos e a rentabilidade das empresas. Frederico, é interessante porque essa discussão está dos Açores agora, mais ou menos dessa forma. É uma verdade, mas vamos dizer assim, a alternativa para isso era todo mundo crescer em velocidade baixa. Então, as potencialidades são diferentes. E é bom para as regiões que estão crescendo em velocidade baixa que essas regiões cresçam em velocidade alta. Porque é mais fácil pegar um turista de Lisboa e levar para o Alentejo do que pegar um turista da Alemanha e levar para o Alentejo. Entende? É uma questão de ampliação agora. Temos que aproveitar. Isso é uma oportunidade para essas regiões. Eu ia ainda um pouco mais longe ainda, que é a diferença entre o destino e a região. Ou seja, não é? As pessoas que estão lá fora e vêm ao destino. Exatamente. E vão ao Algarve, vão à Madeira, vão a Lisboa, vão ao Porto. Já não vão tanto a outros que são regiões, que estão ainda em fase de desenvolvimento e que serão destinos um dia mais tarde. Nem tudo pode ser um grande destino turístico de excelência e de sucesso. Muito obrigada. Quanto a si, já sabe, acompanhe-nos todos os meses em www.publituris.pt. Obrigada.